Quer começar? Pode ser. Beleza, então, tô pronto aqui. Aqui também, vou começar então. Nossa, eu até esqueci como que eu começava. Era um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sim. Beleza. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiello. Eu sou o Rafa Pereira. E nós somos do Rede Rafas. Depois de muito tempo da gente sempre falar que tá voltando e não voltar, agora parece que a gente conseguiu encaminhar as coisas, né, Rafa? Exatamente. A gente conseguiu dar achar uma brechinha aí nessa rotina que tá uma loucura, mas a promessa, né, para 2026 é a gente retomar aqui, porque 2027, o que a gente faz? 10 anos já de Rede Rafas, né? Dar o nosso melhor. E só o melhor, ao contrário de algumas emissoras aí que entregaram os melhores e piores nas novelas esse ano, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que o que condiz mais com o vídeo seria piores e super piores do ano. Porque parece que cada dia mais as emissoras de TV estão perdendo a mão em como fazer boas novelas. Mas como já é tradição aqui do canal, a gente ter os melhores e piores do ano, é algo que vocês pedem bastante. Então, por gentileza, não só peçam, como assista também, que a gente precisa da sua, viu? Para conseguir monetizar o canal, engajar o canal, fazer os vídeos aparecer para as outras pessoas e assim a gente ter aquele fôlego para vir gravar mais para vocês. Então, já compartilha esse vídeo com o amiguinho, com o inimigo, com quem você gosta, não gosta, de periquito, papagaio, cachorro, com quem você quiser, que vai começar os melhores e piores do ano de 2025, né, Rafa? Exatamente. Não sai daí que após a vinheta. Audio Jungle. Bom, bora lá começar esse melhores e piores de 2025, para não dizer que 2025 só teve coisa ruim, só teve catástrofe, tragédia e novela mal feita. Vamos começar já falando de um agrado que a gente recebeu logo no início do ano, né, Rafa? Que foi Beleza Fatal. Beleza Fatal foi a primeira novela original da HBO Max, que posteriormente foi exibida na Band. Beleza Fatal foi um sucesso absoluto lá na HBO Max, quando passou na Band. Acho que todo mundo já tinha assistido, ninguém deu importância, né? Tava sofrendo para marcar 2 pontos. Mas enfim, o que importa é que Beleza Fatal repercutiu pra caramba, uniu, né, o público de volta, né, fez o público novamente voltar a sentar na frente do sofá para assistir uma novela, não ali em tempo real, com exceção do último capítulo que foi liberado ali ao vivo para todo mundo assistir, para ter aquele gosto de estar assistindo uma novela de fato, né? E convenhamos, né, Rafa? Beleza Fatal entregou tudo que a gente espera ver numa novela. A novela é boa, mas tem que ter aquele clichê com um tempero diferente. E o Rafael Montes, que é o autor de Beleza Fatal, soube entregar isso, né? Com certeza ele teve uma baita bênção do Silvio de Abreu, que estava ali na supervisão do texto, né, da novela. E Silvio de Abreu, né, a gente já sabe que é aquele que sabe tudo. E ali ele realmente soube tudo. Rafael Montes também conseguiu entregar o que a gente estava esperando. Eu, particularmente, já vou dar o meu selo de hino, porque diante de várias catástrofes que a gente teve, não só em 2025, mas nos anos anteriores, Beleza Fatal foi de fato um frescor para nós telespectadores. Isso eu faço, né, das suas palavras as minhas, e eu acho que Beleza Fatal teve o que tá faltando nas novelas hoje em dia, que é ousadia. Se a gente pega novelas aí de tempos atrás, tem temas completamente polêmicos. A gente já teve até Mandala, que era a mãe se relacionando com o filho sem saber. E de repente parece que a TV deu uma encaretada. Não pode isso, não pode aquilo. A novela da Glória Pérez foi barrada por falar de aborto. Aí nisso chega a Beleza Fatal, que entrega aquilo que o público gosta de ver. Além dos clichês, como o Rafa já citou, entrega essa ousadia. O autor ali não teve medo, não foi careta. Ele não quis fazer nada ali de forma branda, ele pegava pesado, ele apelava, ele ia e a novela bombou, sem contar assim um super elenco de peso, né? Então era Camila Pitanga, Camila Queiroz, Gerson Capri, Giovanna Antonelli, teve vários nomes ali de peso dentro da trama e tinha aquelas características bem definidas. Você sabia quem era a vilã, você sabia quem era a mocinha, você sabia quem era o núcleo cômico. E assim, então eu acho que Beleza Fatal reuniu tudo aquilo
que o público de uma telenovela espera assistir numa novela, mas que na TV aberta não consegue mais encontrar. Então chegou Beleza Fatal e brindou a gente aí com essa história, mas já quero salientar aqui que eu sou contra a segunda temporada, terceira temporada, enfim. Pra mim, novela é novela, tem começo, meio e fim, mas isso é pauta para outro vídeo, né? Agora, voltando a falar dos selos ali pra Beleza Fatal, não tem como não ser hino. Não só pelas catástrofes que a gente tá vendo na TV aberta, mas sim por ser uma novela cheia de reviravolta e com todos aqueles ingredientes que a gente se deleita assistindo. Pois é, agora vamos se preparar, porque se a gente já começou o ano com um hino, na tela da Globo não estava lá tão hino assim, com exceção do horário das 6, que estava nos brindando com Garota do Momento, que finalizou em junho desse ano e entregou também, de fato, tudo que a gente espera ver numa novela das 6. Eu já de cara já vou dar o meu selo hino para Garota do Momento, que foi substituída por Eita Mundo Melhor, que assim... Eu já vou começar falando que entregou uma baita de uma expectativa, porque, assim, o Rafa acabou de falar, né, esse negócio de continuação de novela, que vai render outro vídeo aqui no canal. É assim, eu sempre fui avesso, né, continuação de novela, novela ter segunda, terceira temporada, isso não existe, é começo, meio e fim, pronto, acabou. Mas quando veio o Eita Mundo Melhor, quando veio aquela chamada e o próprio Valcir Carrasco na chamada da novela... deu aquele quentinho, aquela esperança de tipo, nossa, vem aí, né? Eu acho que vai entregar. E Valcir Carrasco fazendo novela das 6, a gente sabe que ele entrega, né? Ano passado a gente foi presenteado com a reprise de Alma Gêmea, então deu aquela expectativa, mas de Eita Mundo Melhor se transformou em Eita Mundo Pior. Era tragédia acontecendo toda hora na novela, personagem morrendo, e assim, a novela começa a andar em círculos, sabe? Tanto que a personagem da Sandra, da Flávia Alessandra, que estava prevista só para ser uma participação, ela foi convocada para retornar à novela para ver se entregava uma coisa a mais nessa novela, né? Ela brilhou na participação dela, a personagem saiu como estava previsto na sinopse, mas diante de tantos pedidos e cá entre nós, diante do roteiro que estava vazio, estava escasso, não estava rendendo o que o público estava esperando, ela retornou para a novela e entregou ali um respiro, digamos assim. Então, diante disso, eu vou colocar o meu selo de serve, mas com um belo pé no mico. E você, Rafa, quais seus selos para Garota do Momento e Eita Mundo Melhor ou Pior? Vamos lá. Garota do Momento eu gostava muito. Eu lembro assim que foi uma novela que fez eu voltar a acompanhar uma trama das 18 horas, que eu tinha assim, interesse em saber o que ia acontecer nos outros capítulos, nos próximos capítulos, mas eu acho que ela teve um problema que tá se repetindo também com Eita Mundo Melhor, e aconteceu a mesma coisa com Dona de Mim, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que são tramas muito longas, então às vezes é uma história muito boa, é uma história muito enxuta, com ótimos personagens, mas que às vezes você percebe ali que a autora tem que encher linguiça para conseguir dar conta daqueles capítulos. Então eu acho que teve momentos ali em Garota do Momento que a trama meio que não fluía no mesmo ritmo de sempre. A gente sabe que isso é normal de acontecer numa novela, afinal ali são meses que a gente fica acompanhando uma história, mas eu acho que Garota do Momento, ela teve esses momentos ali, sabe? Em que poderia ser uma coisa mais ágil, que poderia, se ela fosse mais curta, mas como a novela foi estendida, então a autora teve ali que equilibrar pratos para conseguir dar conta de entregar todos os capítulos, mas eu acho que é uma trama muito gostosinha de assistir. Tinha aquela coisa de época, só que era uma coisa divertida, alegre, não era uma trama pesada, apesar da história tensa, apesar de ter bastante vilania, mas eu acho que é uma novelinha ali com todos os elementos teledramatúrgicos que a gente espera. A mocinha, a vilãzinha insuportável, que Maísa pra mim ali deu um show nesse papel. A gente tinha vontade de invadir a TV, arrebentar a cara da Bia, coisa que eu acho que ficou faltando, alguém dar uma sova bendada naquela garota mimada. Mas eu acho assim, eu não sei se eu dou hino, porque se eu comparo o hino que eu dei com Beleza Fatal pra Garota do Momento, então talvez eu ache um servino ali, sabe? Um serve com pé no hino. Ao contrário de Eita Mundo Melhor. Eu acho assim, eu adoro as tramas caipiras do Valcir Carrasco, eu acho que elas trazem ali uma leveza, elas são gostosas de assistir, de acompanhar. Mas se você pega Eita Mundo Melhor, você percebe sim
que a trama ela tá lenta, ela tá arrastada, que o autor ali tá tendo que criar algumas histórias para conseguir dar conta de atender aqueles trocentos, 200 e poucos capítulos. O Rafa já citou ali a parte da Flávia Alessandra. Tem muita história que a gente vê que não acontece da maneira que deveria acontecer. E eu acredito assim, Eta Mundo Bom foi um sucesso. Então para que fazer uma continuação? Por que não pega e cria uma nova novela caipira, rural? Pode fazer a história de um homem encontrando o filho desaparecido, sabe? Mas não tentar linkar com uma novela que foi sucesso. Porque aí quando o sucesso não se repete, até a trama original fica comprometida, porque a gente fica com a última lembrança. E a última lembrança vai ser de uma trama arrastada, de uma trama que não tem todos os elementos ali tão casadinhos como teve na primeira vez. Mas eu não acho uma novela extremamente ruim, eu gosto de assistir, assim, naquela novela que eu paro tudo pra ver, eu tô na rua, volto pra casa, mas quando eu tô em casa eu acompanho. Tem aqueles pastelões que eu acho que só o Valcir, né, o Wilson agora que tá escrevendo, tem coragem de fazer, como Policarpo, vestido de enfermeira pra ver o Candinho. Gente, sabe, é uma novela pra você... Coisa de Valcir mesmo. Então, é uma novela que você não pode levar a sério, é coisa que você não encontra em outra novela. Então eu gosto muito dessas características do Valcir que tem dentro de Eta Mundo Melhor. Então eu vou dar um serve ali, porque eu acho que a trama, se ela fosse mais curtinha, mais redondinha, tudo mais bem pensado, poderia funcionar, mas eu acho que não tá funcionando da maneira que deveria. Então fica com um serve ali pra Eta Mundo Melhor e um servino pra Garota do Momento. Exato. E agora já vamos já pro horário das 7 já, que fomos brindados, será que fomos brindados realmente, né? Com Volta por Cima e Dona de Mim. Eu já vou começar falando de Volta por Cima, que eu acho que foi uma novela que serviu. Foi uma novela ok, assim, sabe? Passou despercebido, passou. Mas principalmente ali na reta final, entregou uma fase policial ali, sabe? Envolvendo os vilões e a questão do jogo do bicho e tudo, que foi interessante de acompanhar, sabe? Volta por Cima, honrou o nome, né? Realmente deu uma volta por cima na carreira da Cláudia Souto e na história da novela, e eu vou dar um selo de serve, ao contrário de Dona de Mim. Dona de Mim, assim, chegou prometendo já uma história que tinha uma característica muito parecida com as outras novelas da Rosane Svartman, né? A protagonista que chega na família rica e começa a se envolver com os filhos do patrão e tudo mais. Isso a gente já viu em Bom Sucesso e também viu um pouco disso em Vai na Fé, que foi recente, né? Então, assim, parecia que era um Ctrl-C, Ctrl-V de Bom Sucesso e Vai na Fé. E esse Ctrl-C, Ctrl-V não deu certo. A protagonista Leona, interpretada pela Clara Monetti, né, não tem história nenhuma, não tem enredo, sabe? Parece que é só uma protagonista ali para dizer que a novela tem uma protagonista, tem uma mocinha. Mas foi completamente ofuscada pela personagem da Giovanna Lancelotti. E a novela arrastada, sem enredo, sem absolutamente nada. Camila Pitanga retornou aí para ver se dá um gás nessa reta final de Dona de Mim. E no fim de tudo, Dona de Mim não foi dona de nada. E para mim vai o selo de mico. E aí, Rafa, bora, habla. Bom, vamos lá, meu Deus. Eu acho que Volta por Cima e Dona de Mim são opostos. Volta por Cima a gente não esperava muita coisa e surpreendeu. E Dona de Mim a gente esperava muita coisa e decepcionou. Então Volta por Cima eu não tenho muita propriedade para falar, né? A Glória Pires no Oscar, eu não sou capaz de opinar. Que eu não estava assistindo tanto, eu tinha ali uma rotina mais corrida, que eu chegava em casa quase 9 horas da noite. Então eu não conseguia acompanhar com afinco ali Volta por Cima. Mas eu acho que é uma novela ok, pelo que eu vi ali, acompanhei no Globoplay também. Os atores estavam bem entrosados, o Amaury, a Isadora, então acho que teve bons nomes ali que conseguiram se destacar dentro da Globo, até vindos de outro sucesso, conseguiram manter ali o mesmo patamar. Só que eu acho que o maior problema de Volta por Cima, na verdade, das novelas das 7, é que eu não enxergo uma identidade. Se você pega, por exemplo, Cara e Coragem, Volta por Cima, tô falando das da Cláudia Souto, mas isso se estende aí por várias, você não vê uma identidade própria da novela.
parece que é tudo mais do mesmo. Mas eu acho que a Cláudia Souto, como o Rafa já citou, ela deu uma guinada, ela conseguiu entregar uma história coerente, que tinha momentos ali que prendia a nossa atenção, principalmente a reta final ali, né? Então acho que a Dona de Mim também, a boa recepção do público foi por conta do que a gente já estava vendo em Volta por Cima. Então Volta por Cima eu vou dar um selo serve, mas com um gostinho ali, um serve premium, justamente por ser, vamos dizer assim, uma virada de chave na carreira da Cláudia Souto, que veio ali com cara e coragem, que foi uma novela muito ruim, desculpe os envolvidos, mas foi uma novela muito ruim, mesmo com um elenco de peso completamente memorável, e ela apresentou Volta por Cima, que foi uma novela ali que casou vários elementos, que conseguiu trazer ali, tinha um fio da meada, que eu acho que é muito importante uma novela ter um fio condutor, algo a ser seguido. E, gente, é isso que a gente não encontrou em Dona de Mim. Como o Rafa falou, a Leona, que história que ela tem na novela? Nenhuma, ela não tem ali uma história importante, ela não é uma protagonista de peso, ela não é aquela que faz e acontece. Tanto que a história dela se baseia em quem? Ficar ali na mansão, aí ela tem muito apego com a Sofia, por conta também do que aconteceu com ela no passado, ela se envolveu com os carinha ricos, mas ali ela não tem um peso importante na novela, sabe? Quando a gente pensa em Dona de Mim, eu acho que ela não faz jus nem ao título da trama que ela carrega. Isso, claro, né, não é culpa da atriz, é culpa da autora, que também sofre com isso, de ter uma novela muito estendida e acaba se perdendo e fazendo com que personagens importantes percam a relevância dentro da trama. A Camila Pitanga ter voltado, gente, pra mim isso aí, o que eu já tava broxado com a novela, eu broxei mais ainda, porque não faz sentido, não tem cabimento o que aconteceu, e é algo muito fácil para os autores. Preciso fazer alguma coisa diferente e vou ressuscitar um defunto da trama. E ainda mais a Ellen, que a gente viu o começo da novela, que ela estava com uma doença terminal, que a novela, o pontapé inicial foi a morte dela, e trazer ela com uma outra personalidade completamente diferente daquela que a gente viu no começo da trama, para mim não casou nada. Então, assim, talvez se fosse uma novela de um autor iniciante, eu daria um selo serve. Mas como é de uma novela de uma autora renomada, que vem ali de uma sucessão de sucessos, então tem ali Totalmente Demais, Bom Sucesso, Vai na Fé, então ao menos não precisava entregar um grande fenômeno, mas pelo menos entregar aquela novela que dá gosto de assistir, coisa que não aconteceu com Dona de Mim, então por isso eu vou dar o meu selo mico. E já que você falou de selo mico, tá preparado já? Pra próxima? Horário das 9 da Globo, né? Essa pra mim, misericórdia. Já vamos se preparar, já não tem muito o que falar, né? A gente, por mais que na nossa rotina aí durante o ano a gente tenha aparecido pouco aqui no canal, mas a gente não deixou de dar destaque a essas bombas que a gente teve no horário das 9, né? A gente precisou falar porque foi indignação, foi decepção, foi aviso que não ouviram a gente, enfim, foi tudo. Vamos começar então falando de Mania de Você. Eu já vou falar já decretar meu selo flop, porque não tem, né? É uma novela que já no ano passado, que a gente viu, né, no ano passado e falou no Melhores e Piores do ano passado, já não tava aquela coisa, né? E parece que foi uma novela que o João Manuel Carneiro fazia o público de idiota, né? Ele prometia várias reviravoltas e as chamadas, e você pensava, não, essa semana vai. E você assistia o capítulo, e no mesmo capítulo você tinha a expectativa lá, aquele plot era só uma cortina de fumaça, e no mesmo capítulo virava um circo. Então assim, não tem o que fazer, Mania de Você pra mim vai de arrasta pra baixo igual a boia furada da Mércia na piscina, sabe? É um flop, pra mim pode ir de Projeto Fragmentos lá no Globoplay, não precisa deixar arquivado, libera espaço aí na nuvem do Globoplay para outros projetos, outras novelas bem melhores do passado aí ocupar o espaço de Mania de Você, não precisa deixar Mania de Você lá no catálogo. Já Vale Tudo, né, o tão prometido remake de Vale Tudo, que desde o ano retrasado, né, a gente está falando sobre no canal, né, Manuela Dias conseguiu um feito, fazer o público voltar a comentar sobre uma novela das 9, isso é fato. Comentavam bem?
Nem sempre, quase nunca comentavam bem, né? A não ser quem era pago, quem recebia o Pix da Globo, né? Para falar bem de Vale Tudo nas redes sociais, o elenco, né? Que recebia hora extra para fazer promoção lá na rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Para tentar forçar um fenômeno que era evidente que a gente não estava vendo, uma novela impecável que era evidente que a gente não estava vendo, e um remake que prometeu muito, prometeu mundos e fundos e não cumpriu com a expectativa, né? Manuela Dias parece que, enfim, não tem muito o que falar, o que a gente tinha para falar a gente já falou no vídeo sobre Vale Tudo aqui no canal. Eu já vou dar meu selo de mico, não vou dar flop, porque ela rendeu poucos momentos bons, né? A Thaís Araújo, né, como Raquel, lá no início da novela, ela brilhou como Raquel, né? Depois a Manuela Dias fez questão de estragar uma das poucas coisas que Vale Tudo estava tendo, enfim. O meu selo mico, porque de fato esse remake foi um mico, e só acha que foi a última novela maravilhosa da década quem foi patrocinado pela Globo. Sinto muito, mas não foi, tá muito longe de ser uma novela decente. Bom, vamos lá, agora é minha vez. É até triste gastar saliva para falar dessas duas novelas, né? Mas assim, tem que falar. Mania de Você, eu nem lembrava ainda que foi em 2025 que teve o desfecho dessa tragédia. Pra mim, eu já tinha completamente apagado da memória. Mas a gente já fez vídeos aqui sobre Mania de Você também, eu não vou me estender muito. Pra mim foi a pior novela, assim, questão de tudo. A gente via que chegava no final ali da trama, os atores não estavam mais empenhados em fazer. O Nicolas Prates deve ter comemorado muito a loucura que deu no Jean Manuel Carneiro de matar o personagem dele. A direção também tava nem aí, umas cenas completamente bizarras que a gente falava, meu, nem o SBT nos primórdios, gravando Carrossel, fazia uma direção tão porca, uma fotografia tão desleixada, era tudo muito ruim. Parecia ali, às vezes, que a gente tava assistindo um sketch do Zorra Total, assim como Vale Tudo também, que foi uma aberração. As histórias começavam do nada e acabavam do nada. É o Afonso mesmo, ele nunca sentiu um sintoma de leucemia, aí em 5 minutos ele sentiu todos os sintomas possíveis, aí foi no hospital, descobriu que já estava. O Renato também, que a crise de burnout dele nunca deu nenhum sintoma, tanto que era o funcionário que ralava lá o dia inteiro, aí do nada, tô passando mal, desmaiou, teve a crise, já tomou remédio lá, passa e curou. Então assim, era uma coisa que as coisas começavam muito rápido, acabava muito rápido, nada fazia sentido ali. A Manuela Dias, eu acho que ela é autora para fazer essas novelinhas do Globoplay agora, vertical. Por quê? Porque as coisas têm que ser muito rápidas, porque a novela dura, você pega ali 50 capítulos de 2 minutinhos, é menos chance dela fazer cagada, porque ela tem menos tempo para escrever. E alguma coisa acontece ali, porque a autora, ela estava blindada de todas as formas pela Globo. Então, você não podia falar mal, você não podia criticar. O Luciano Huck todo domingo exaltando a novela, exaltando a Manuela. Você via ali que era um desespero para vender a trama como algo que ela não estava sendo, né? Então, assim, se fosse antigamente, teve autor que já deixou uma novela na Globo por muito menos. E a Manuela não só estragou um remake, como ela também colocou em xeque o talento de atores, ela peitou atores consagrados, e a Globo acobertou ela em tudo isso. E como o Rafa falou ali, todo mundo que falava bem da novela, com certeza é porque recebeu um Pix por trás, porque era página de fofoca. Eu lembro do Gil do Vigor chorando aos prantos com a cena do Afonso raspando a cabeça. E o público tipo, meu filho, que história sem pé nem cabeça, ontem o cara tava bem, hoje ele já tá com leucemia avançada, pá. Então assim, é uma novela completa. Ele tava com leucemia e lavando as roupas com homo ciclo rápido, tá? Exatamente, porque o que é mais importante? Você descobrir a cura para sua leucemia ou você ter as suas roupas cheirosas com homo? Pra Solange era essa segunda opção. Exato. Então, Odete Reutemann no Copacabana Palace e pegando bebida e comida do Zé Delivery. Exatamente. Também sem contar ali aquele desfecho dela despertando, que não mostrou nada como aconteceu, sabe? Olha, é desesperador falar dessa novela, falar dessa autora. Pra mim é mico, é flop, é tudo de ruim ali. Se você pegar Mania de Você e pegar Vale Tudo, bater num liquidificador, vai dar uma massa que não assa, que não chega no ponto, porque foi tudo muito, muito, muito ruim. E eu acho que Vale Tudo tem um peso maior, porque é remake de um grande clássico e porque a autora, ela não tinha nenhum pingo de humildade. Então ela bloqueava comentário,
ela curtia comentário de gente falando mal do fulaninho. Se você Tratou falava como alguma se coisa... fosse uma novela dela, não teve respeito pelos autores, né? Exatamente, Originais. exatamente. Original, então ali ela fez o que ela queria, porque claro, a gente já percebeu que ela tem costas quentes ali dentro da emissora, então ela fez o que ela quis fazer, da maneira que ela quis fazer, e nada aconteceu. Como eu disse, já teve autor que por muito menos deixou uma trama, e ela conseguiu estragar uma novela, se indispor com um elenco muito bom. Ela conseguiu ali fazer atrocidades, mas saiu por cima, eu digo, sem nada acontecer, né? Com todo mundo lá dentro exaltando ela, pipipi, papapó. E quando uma novela precisa desse esforço que a gente vê que os atores fizeram ação, Luciano Huck todo dia, todo domingo falando muito bem da novela e exaltando, aquelas super chamadas, vendendo a novela como algo que não é, você já percebia aí que tava com uma coisa errada. Porque quando a novela é boa, ela se vende sozinha, o público compra, o próprio público ali já gera esse interesse, coisa que não aconteceu com Vale Tudo. Pra mim ela conseguiu ser pior que Mania de Você. Por quê? Porque era o remake de um clássico e conseguiu estragar esse clássico, e também pelos bastidores envolvendo o autor. Então pra mim ali é mico, é flop, é tudo de ruim que tiver pra Vale Tudo. Pra encerrar o Mas vídeo... pronto, vamos falar de coisa boa agora. vamos falar de coisa boa, né, que a gente tá recebendo aí, porque a gente saiu dessa catástrofe do horário das 9 e fomos brindados com 3 graças, que inclusive vale destacar, foi um retorno triunfal do Agnaldo Silva pra Rede Globo, né, porque assim... que nem o próprio Rafa falou, né? Por muito menos, autores abandonaram novelas e foram demitidos da Globo, que é o caso do Agnaldo Silva, né? Ele escreveu O Sétimo Guardião, que lá na época a gente xoxou bastante aqui no Rede Rafas, mas se a gente parar pra pensar, O Sétimo Guardião não é tão ruim como Mania de Você e Vale Tudo, por exemplo. Vale Tudo remake, né? Que agora a gente tem que especificar de qual Vale Tudo a gente tá falando. E assim, por muito menos, o Agnaldo Silva foi mandado embora e voltou a status de salvador do horário, de entregar, de resgatar a dignidade do horário nobre da Globo. E é isso que a gente está vendo com 3 Graças realmente. Quando a gente via a sinopse de 3 Graças, a gente ficava com aquele pé atrás, né? Nossa, o que essa novela o que essa sinopse, o que essa história pode render, né? E a gente está vendo aí diariamente o que está rendendo. O Rafa mencionou aqui também que quando uma novela é boa, ela repercute naturalmente, né? Ela abraça, o público compra a história naturalmente, sem precisar de forçação. E é isso que está acontecendo com 3 Graças, ao meu ver, né? Em pleno final de ano, qual que é a novela que consegue repercutir desse jeito em pleno final de ano, como 3 Graças está repercutindo, né? A audiência continua ali naquele patamar baixo, mas a repercussão que a gente está vendo é uma repercussão totalmente positiva. Você não vê a galera falando mal. Se é uma queixa ou outra, tipo, é uma queixa tipo, tá demorando demais para acontecer o assalto da estátua, mas a gente entendia que o Agnaldo Silva, ele tava ali esquentando o terreno, tava preparando o terreno, já prevendo já as festas de finais de ano. Eu espero que continue assim até o final da novela, e de início eu já vou dar o meu selo de serve com um baita pé no hino, sabe? Só por estar trazendo de volta a dignidade do horário nobre, por a gente estar vendo de fato um absolute novelão, como a gente viu aí as capas dos jornais estampando a foto do Agnaldo e ele fazendo um meme, né? Absolute cinema ali, absolute novelão. Realmente, 3 Graças está sendo o novelão que a gente estava com saudade de assistir na TV aberta. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, acho que 3 Graças traz isso, né? Traz novela com cara de novela e consegue um feito muito legal, que é o público gostar muito da vilã e da mocinha. Porque geralmente você gosta da vilã, não gosta da mocinha, você gosta da mocinha, não gosta da vilã. E no caso de 3 Graças, ali todo mundo gosta da Gerluce e todo mundo gosta da Arminda, do jeito dela, o jeito ácido. Ela tá sempre com raiva, ela tá sempre nervosa, ela nunca tá bem, sempre tá mandando todo mundo para aquele lugar, sempre tá estourada. Então, assim, acho que a Grazi tá muito bem, a Sophie tá muito bem. Elas conseguiram encontrar o ponto ali, o feeling muito rápido, o timing das personagens muito fácil. Tem algumas coisas que eu acho que, se você levar o pé da letra, ele não faz muito sentido, né? Que nem hoje em dia, baita 2025, o povo esconder dinheiro numa estátua,
carreata, enfim, mas é elemento de Aguinaldo Silva, gente, é novela, a novela precisa andar ali, precisa acontecer, e aquela trama que sempre tá alguma coisa rolando, você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e diferente do que a gente viu em Vale Tudo, a gente vê que as histórias são construídas, você consegue entender ali o começo de uma história e onde o autor pretende chegar com aquilo, e tem tramas muito fortes, a Gerluce mesma maneira como ela engravidou, enfim, tem a parte ali também dos traficantes, mostrando uma realidade muito triste do nosso país, que é a dominação ali de traficantes em comunidades. Então, assim, aborda vários elementos de novela, com cara de novela, que casa tudo com novela, características dos personagens são bem definidas. Então, eu acho que depois do que a gente veio acompanhando das tragédias que foram ali frequentemente vistas no horário nobre, chegar o Aguinaldo Silva e falou assim, ó, gente, eu sou um medalhão aqui da casa, né, eu sou um cara experiente, e vocês vão ver agora o que é novela de verdade, e ele tá entregando 3 graças. Claro que a avaliação final da trama vai ficar para os melhores do ano do próximo ano, melhor, desse ano, mas até aqui eu acho que é um servino também, serve com um pezinho no hino, porque a gente está sendo brindado e agraciado com uma trama com aquelas características que a gente gosta e que ao longo do tempo parece que a TV aberta foi perdendo. Bom, gente, então é isso. Claro que a gente focou na Globo porque foi onde tudo aconteceu. Teve a Record ali que veio com novela turca, Força de Mulher, agora tá exibindo também Mãe, que são novelas ali interessantes e que conseguiram elevar os números que as bíblicas perderam ao longo do tempo, mas a gente focou naquelas tramas inéditas, naquelas tramas que de fato estão na cabeça, ali na boca da galera, nem tanto, né, porque tem novela ali que passa completamente esquecida, mas aquelas novelas que de fato trazem algum tipo ali de movimentação nos bastidores televisivos para quem gosta de acompanhar uma novela. Então a gente focou nas tramas da Globo. Como eu e o Rafa falamos, agora a gente espera que tudo entre nos eixos e que pelo menos uma vez por semana você veja aqui no canal a minha cara ou a cara dele, ou dos dois, quem sabe, como foi nesse vídeo, mas a gente quer voltar, a gente gosta de falar com vocês, gosta de falar mal de novela junto com vocês, fala bem, enfim, sabem que esse espaço aqui é de vocês. Então, se não curtiu este vídeo, faça isso, gente, tem que curtir o vídeo lá no começo, porque vai que depois você esquece. Então curte aí, senta o dedo no like, comenta o que você achou do vídeo pra você, quais foram os melhores e piores de 2025, que eu e o Rafa Pereira, a gente sabe ali, a gente sempre dá um likezinho no seu comentário, tamo de olho. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, é muito importante, e ativar o sininho das notificações. Pintou novidade no canal, que agora eu espero que pinte sempre, você é notificado e vem conferir do que se trata, né, Rafa? Dá tchau aí pro pessoal. Exatamente. Bom, faço minhas as palavras do Rafa e eu vou me despedindo aqui também. Antes de mais nada, um feliz 2026 para todos vocês, um ano recheado de muito sucesso, muitas conquistas para todo mundo e, claro, novelas boas, que é o que a gente sempre precisa, que é o que a gente sempre pede. Chega de novela ruim, quem sabe, né, a gente ainda, até hoje a gente nunca chegou em melhores e piores, onde todas as novelas foram só de serve até o selo hino, né, sempre tem uma maçã podre ali para estragar o fruto, né? Mas quem sabe esse melhores e piores um dia chega, né? Mas enquanto não chega, a gente vai falando também dos micos, dos flops e torcendo para que chegue serve, selo hino, mas que no resumo de tudo, 2026 seja um ano hino em todos os aspectos. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau.